Boa noite, graça e paz. Você está bem? Eu quero convidar você a ficar comigo durante esse período e acompanhar a palavra de Deus que vai ser ministrada aqui neste momento. Então, nós vamos extrair da palavra de Deus alguns princípios a respeito de oração, porque a nossa vida, ela deve ser uma vida de oração. O Senhor nos chama para orarmos o tempo todo. Ele disse: orai sem cessar. E quando a gente entende que orar sem cessar leva em conta o caráter de Deus e aquilo que Ele deseja, que Ele já estabeleceu, então nós precisamos aprender da própria palavra o que Ele já colocou como regra. E nós vamos ler uma passagem que está lá em Gênesis, no capítulo 18. E eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura dessa palavra. Vamos lá? Gênesis, no capítulo 18, no versículo 16, vai contar pra gente um diálogo, né, do Senhor com Abraão. E o título aqui fala a intercessão de Abraão. Você sabe que intercessão é uma forma de oração. Existe a intercessão, existe a petição, existem várias formas de a gente orar. E o Senhor nos instrui a orar. Então vamos ouvir, vamos acompanhar, na verdade. Depois da refeição, no versículo 16 diz assim: depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: devo esconder meu plano a Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Então, o Senhor começou a conversar com Abraão a respeito daquilo que ele estava planejando. Vamos acompanhar a leitura. Diz assim no 19: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Então o Senhor aqui traz algumas instruções. Ele está falando, nós podemos extrair desses versículos alguns princípios que a gente consegue perceber que estão presentes. Primeiro, Deus, Ele deu a nós a autoridade para orarmos e fazermos modificações na realidade onde nós estamos, onde nós moramos, e fazermos petições a Ele. Ele inclusive diz várias vezes na sua palavra que nós podemos pedir a Ele. Clame a mim, o Senhor fala. Então, aqui nós vemos que o Senhor participa a Abraão aquilo que ele estava planejando fazer. Então, o primeiro princípio que a gente extrai aqui é que o Senhor contou para Abraão que estava planejando fazer, e isso é muito interessante. Eu queria, na verdade, continuar a leitura, chegar num ponto importante. Aí no 20 diz assim: portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Então o Senhor desce, aqui para averiguar se aquilo que subiu como clamor estava mesmo acontecendo. E aqui nós podemos aprender uma coisa interessante. O Senhor observou que a sua palavra, um clamor havia subido até os céus, até a sua presença, que eram os pecados daquelas duas cidades. Então, um amontoado de pecado, uma vida de pecado, uma sociedade com tantos pecados, ela sobe um clamor diante de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele não tolera o pecado. Ele não suporta o pecado, ele precisa tomar uma atitude em relação a esse monte de pecados, vamos dizer assim. As duas cidades, Sodoma e Gomorra, viviam uma promiscuidade exagerada,
eram pessoas que não tinham um pingo de temor pelas coisas do Senhor. Inclusive, Ló vivia lá atormentado e vivia sofrendo de ver tantos pecados e tantas pessoas em situação de extrema perversidade, de extrema promiscuidade, e ele sofria com a sua família, mesmo morando naquele ambiente. Ele era justo, ele era um cristão, e ele estava vivendo naquele ambiente, sofrendo de ver tantos pecados. Ele poderia levantar um clamor e dizer: Senhor, como eu posso viver nessa cidade com uma situação dessa? Ele clamava por justiça. Olha que coisa interessante, o Senhor menciona aqui mesmo nesse texto, que escolheu Abraão justamente porque ele seria uma pessoa que ensinaria seus filhos e as famílias dos seus filhos a viverem uma vida de justiça e uma vida de retidão, de acordo com a vontade de Deus. E aí então nós podemos extrair um princípio aqui. Deus disse que havia um clamor chegado até ele, dizendo que havia muito pecado naquela cidade, naquelas duas cidades. E aqui, queridos, nós vemos um princípio interessante. Não é somente o pecado que traz juízo, mas é a falta de bem. Porque se você continuar lendo a palavra, você vai observar que Abraão começa a perguntar ao Senhor que se ele encontrasse lá 50 justos, ele então destruiria aquelas duas cidades, mesmo com os 50 justos lá junto. Aí ele disse que não destruiria Sodoma e Gomorra se lá encontrasse 50 justos. Mas então Abraão começa a fazer investigação diante do Senhor. Senhor, não se irrite comigo. E se o Senhor encontrasse lá somente 40? E o Senhor diz: eu não destruiria por causa dos 40 justos. Então ele começa: Senhor, e se fosse somente 30? E Deus diz ainda que não destruiria por causa dos 30. E aí ele vai chegando até que Abraão diz: Senhor, e se o Senhor encontrar somente 10 justos? E o Senhor diz: eu não destruiria essas duas cidades por causa de 10 que eu encontrasse justo lá. Então Abraão se cala, encerra aquela conversa, o Senhor segue e Abraão volta para a sua tenda. E a gente conclui o quê? Não haviam nem 10 justos naquela cidade. Ou seja, o número de pessoas pervertidas, o número de pecado, o número de uma vida de promiscuidade era tão grande a ponto de não haver justos que se colocassem como intercessores. E aí o Abraão não continuou perguntando, mas a gente poderia até concluir que naquela cidade haviam pessoas de caráter totalmente comprometido. Não haviam pessoas que se levantassem para fazer valer a vontade do Senhor. A gente pode até se perguntar: mas e Ló? Não estava lá? Ele era justo com a sua família. É verdade. E a Bíblia diz que ele era um homem justo sofrendo no meio daquela cidade. Mas Jó ou Abraão perguntou: Senhor, e se tivesse 10? Não tinham 10, queridos. Diante de duas cidades, no meio de duas cidades, não tinham 10 justos, porque o Senhor não mente e ele disse que se tivesse 10 justos, ele não destruiria as duas cidades. Então a gente concluiu o quê? Que não é somente a maldade que traz o juízo, mas é não ter pessoas que se levantem para clamar, para interceder. É a ausência do bem, é a ausência de pessoas que se coloquem na brecha para interceder. Mas glória a Deus por mim e por você, hoje, no tempo em que nós estamos vivendo agora, que o Senhor lembra que nós somos as pessoas que precisamos estar posicionados para fazer valer a vontade do Senhor, para clamar os céus em favor daqueles que ainda não sabem clamar, em favor daqueles que não sabem como se colocar diante de Deus, que vivem uma vida de maldade, de perversidade, de promiscuidade, uma vida afundada no pecado. Querido, a nossa função é clamar a Deus para que o reino se estabeleça, para que a vida de Deus seja evidente no ambiente onde nós moramos, na cidade onde nós habitamos, na nação em que o Senhor nos plantou. Nosso objetivo como cristãos não é dizer o que está errado, mas é declarar, através da nossa oração, a mudança que nós desejamos e que nós queremos.
nós devemos pedir ao Senhor. E com a nossa vida, nós precisamos manifestar a vontade do Senhor aonde nós estamos. Amém? Então, uma vez que nós, não é somente o mal que faz o juízo, mas é a falta de pessoas que trabalhem em favor do reino de Deus, eu e você devemos ser essas pessoas que vamos trabalhar para que o reino de Deus se estabeleça, para que a bondade seja manifesta, para que a vida de Deus que há em mim e em você se manifeste na comunidade, na nossa nação, na cidade aonde nós moramos, e que nós possamos transformar as nossas realidades. Amém? Então, conhecer a vontade do Senhor e o seu caráter é o segundo princípio que nós extraímos desse texto. Porque Abraão, ele argumentou com o Senhor. Ele conhecia o caráter de Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, ele sabia que podia conversar com o Senhor a respeito daquilo, uma vez que o Senhor participou a ele o que ia fazer. Quando o Senhor participou a ele, dizendo: Abraão, eu não vou te ocultar aquilo que eu estou planejando fazer. Eu ouvi a respeito de Sodoma e Gomorra, algumas chegaram a mim clamores, e eu desci para ver se é isso mesmo. Então, Abraão argumentou com o Senhor, ele conversou com o Senhor, ele dialogou a respeito daquilo. Ele disse: Senhor, então, queridos, hoje nós podemos conversar com o nosso Pai a respeito da sua palavra. Nós podemos conversar: Senhor, o Senhor é bom, e o Senhor, eu sei que o Senhor não vai permitir que determinadas coisas aconteçam. Eu sei que o Senhor não vai permitir que a maldade continue crescendo. Pai, eu declaro que aquilo que está escrito na sua verdade, eu chamo à existência, eu clamo para que seja feita a sua vontade, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, que a sua vontade se manifeste aqui onde nós estamos. Nós não aceitamos que a maldade cresça e nós nos levantamos para clamar aos céus em favor da realidade onde nós estamos morando e declarar transformação. Porque essa segunda coisa que nós aprendemos, esse segundo princípio, é de que é de acordo com o caráter de Deus que nós devemos orar. Se Deus não tolera o pecado, por que nós vamos tolerar? Nós não podemos fazer vista grossa para o pecado. Querido, entenda, nós amamos as pessoas, mas nós não podemos tolerar o pecado. Nós não podemos ficar calados de forma passiva com o pecado na nossa frente. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria e discernimento para nós nos posicionarmos como alguém que deseja a santidade das pessoas, como alguém que deseja que a bondade de Deus e que o seu caráter seja manifesto. Amém? Como é que a gente faz isso, Natália? Nós podemos fazer isso orando a vontade de Deus. É a vontade de Deus curar? Sim. É a vontade de Deus que caia o número de violência? Sim, porque Deus é um Deus da vida e não um Deus da morte. Então nós podemos orar por santidade, nós devemos orar por justiça, né, na nossa sociedade. Amém? Então todas as vezes que nós nos posicionamos diante de Deus para pedir que Ele faça a sua vontade aqui na terra, do jeito que Ele quer que seja lá no céu, conforme a oração do Pai Nosso, nós estamos agradando a Deus, porque nós não estamos passivos diante da vida de pecado em que nós podemos até presenciar. Então, que nós possamos extrair desse texto instruções a respeito de como orar, de como saber a vontade de Deus, pelo que está escrito na sua palavra. Amém? Deus, Ele deixou escrito que Ele quer que nós oremos o tempo todo. Você pode orar quando você caminha, quando você está no comércio, quando você está realizando alguns trabalhos. Você pode estar em oração. Queridos, estar em oração é simplesmente você considerar a presença da pessoa do Espírito Santo. Ele nunca nos deixa. Ele disse que estará conosco todos os dias, até os tempos vindouros, até na eternidade. O Espírito Santo vai estar conosco. E Ele veio para nos ajudar, para nos instruir a respeito de revelar Jesus e a sua palavra para nós.
Então, todas as vezes que você precisar ter uma comunicação com Ele, o canal está aberto, a pessoa está do seu lado para ouvir as nossas orações e para nos ajudar. Então, nós podemos andar orando, intercedendo, clamando ao Senhor em favor de situações que nós queremos mudança. Não fica passivo, querido. Nós não devemos ficar alheios, achando, não, é assim mesmo, as pessoas são assim mesmo. Não, querida, é nossa responsabilidade orar para que mudanças aconteçam. Então nós devemos clamar sim para que a nossa sociedade seja restabelecida a paz. Para que no nosso lugar onde nós estamos morando, o número de violência caia, para que o número de divórcio caia, ou que as pessoas elas vivam em paz, buscando ao Senhor, não uma paz que o mundo dá, não, mas a paz que o próprio Senhor Jesus dá. E nós devemos orar para que o coração das pessoas estejam abertos para ouvir a mensagem do Evangelho que transforma, porque somente assim nós vamos ajudar as pessoas a também entenderem o que o Senhor quer fazer na vida delas. Amém? Então eu sei que nós podemos fazer isso, porque o Senhor quer que eu e você sejamos aqueles que vamos clamar a Deus para que Ele faça alguma coisa. E eu achei interessante também o fato de Ele ter dado a nós a responsabilidade de pedir. Porque uma vez que Ele nos colocou aqui na terra e deu a nós a autoridade agora em Cristo Jesus sobre a criação. E nós estávamos meditando aqui a respeito dessas questões, que a humanidade inteira, a natureza inclusive, toda a natureza, ela está gemendo, clamando por justiça, clamando porque a natureza, querido, o mundo inteiro, a terra, ela foi submetida a uma situação de praticamente inutilidade por causa do pecado. E ela está clamando, gemendo por justiça, gemendo por um clima do jeito que ele tem que ser, gemendo para que as coisas certas aconteçam. E sabe, haverá um tempo no futuro em que toda essa situação ela será restabelecida. A Bíblia fala que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quando naquele dia o Senhor realizar a manifestação dos seus filhos, que nós não sabemos como vai ser, mas sabemos que será um dia no futuro, o Senhor vai revelar aqueles que virão trabalhar para restaurar o modo normal da terra. Nós estaremos lá como alguém que se colocou na brecha para interceder pela vida de pessoas, pela mudança da nação, para que situações adversas que estão acontecendo hoje possam ser transformadas por causa da minha e da sua oração. Tiago fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando você estiver orando, entenda, mesmo que não haja a cidade inteira orando, mas se você, no seu lugar, no seu secreto, está clamando, o Senhor está ouvindo e Ele está atento às suas orações. Então, alguém se levantou para clamar a justiça e clamar o reino de Deus naquele lugar. Então, eu quero motivar você a ter essa vida de oração. Na verdade, a ter a consciência de que você pode, porque você foi justificado, você foi santificado para estar diante de Deus, clamando em favor de outras pessoas, em favor de cidades, de governos, para que a paz se restabeleça, para que o funcionamento normal seja revelado, seja evidente na vida de pessoas. Então você vai ser um agente de Deus, transformando a vida de pessoas, orando por eles. Porque lá em Tiago ele fala assim: se existe alguém que está doente, chame os presbíteros da igreja e ore. Porque a oração de um justo a oração da fé vai fazer com que a saúde se restabeleça e o Senhor possa curar aquela pessoa e possa também chegar a salvar aquela vida. Amém? Então que nós sejamos essas pessoas, eu e você leva essa mensagem para mais pessoas, para eles entenderem que podem transformar realidades. Em nome de Jesus, que o Senhor possa ajudar a mim e a você a ser essa pessoa diligente. Se você viu uma situação, querido, não feche os olhos. Se você foi levantado por Deus para ser aquele que vai clamar em favor de algo, o Senhor vai colocar no seu coração.
Tem gente que não suporta ver família sofrendo, precisa clamar. Então você pode ir diante do Senhor e pedir a Ele que Ele haja com justiça, que Ele envie a sua justiça para resolver aquelas situações. Que em nome de Jesus nós sejamos essas pessoas que vai levantar um clamor em favor de muitos aqui nessa terra. Que você seja edificado com essa mensagem, que você possa refletir e extrair muito mais daquilo que o Senhor tem para acrescentar na minha e na sua vida e na vida daqueles que estão com você. Seja edificado, querido, praticando essa palavra todos os dias e deixando que o Espírito Santo comunique ao seu coração qual é a vontade do Pai. Em nome de Jesus, seja abençoado. Então, querido, eu queria convidar você a ser também um propagador de boas novas. Quero motivar a compartilhar essa mensagem. Envia para aquela pessoa que você sabe que vai ser edificada, que precisa ouvir boas mensagens, algo que levante a nossa fé, que fortaleça a nossa caminhada. Então quero convidar você também a se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem com aquelas pessoas que você sabe que estão precisando. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.